Hoje, no Bíblia Comentada, vamos mergulhar juntos na emocionante história narrada no primeiro capítulo do livro de Ruth. Vamos acompanhar uma família que, em tempos difíceis, toma decisões que mudam profundamente suas vidas. Caminharemos lado a lado com Noemi, enfrentando suas perdas, dúvidas e dores, e conheceremos a fidelidade extraordinária de Ruth, uma estrangeira que decidiu abraçar o Deus verdadeiro e enfrentar o desconhecido por amor e lealdade. Uma história que fala diretamente ao nosso coração, mostrando que Deus age nas circunstâncias mais improváveis para transformar amargura em esperança. O texto que vamos meditar juntos hoje é Ruth capítulo 1, versículos 1 até o 10. Vou narrar e explicar com calma e carinho, tentando te levar pela mão para que você consiga visualizar cada detalhe dessa linda história, que mais parece uma joia preciosa escondida no Antigo Testamento. Antes de entrarmos diretamente no texto bíblico, é importante entender o pano de fundo histórico, a época em que tudo aconteceu, e o porquê das atitudes tomadas pelas pessoas dessa narrativa tão profundamente humana. Veja só, a história começa dizendo: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Aqui já temos um cenário pintado com cores fortes. Uma crise terrível assolava a nação. Estamos no período dos juízes, tempos difíceis e conturbados, marcados por ciclos dolorosos de pecado, castigo, arrependimento e libertação. O povo de Israel vivia num sobe e desce espiritual tremendo. Ora buscavam a Deus, ora se afastavam dele, e nesse contexto de altos e baixos espirituais, Deus permitia situações difíceis para disciplinar e chamar o povo de volta para perto dele. Nesse ambiente de escassez, falta de chuva, colheitas fracassadas e estômagos vazios, um homem chamado Elimeleque tomou uma decisão que mudaria radicalmente a história da sua família. Elimeleque era de Belém, cidadezinha que significa Casa do Pão. Que ironia amarga, não é mesmo? Faltar pão justamente na cidade conhecida como Casa do Pão. Pois bem, esse homem, junto com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, resolve deixar a terra prometida e buscar refúgio em Moabe, terra estrangeira, habitada por um povo pagão e distante de Deus. Perceba que eles saem da terra onde o Senhor havia prometido sustento, ainda que momentaneamente faltasse pão, para buscar alimento em terras estranhas, um ato de desespero, talvez até de dúvida, uma fuga da dificuldade imediata sem considerar as consequências espirituais. A Bíblia segue dizendo que ao chegarem em Moabe, eles estabeleceram ali sua moradia. Só que a coisa não ficou fácil, não. É como aquele ditado popular que diz: foi buscar lã e saiu tosquiado. Moabe não trouxe prosperidade, segurança ou alegria, trouxe sim uma grande tristeza. Em pouco tempo, Elimeleque, o chefe da família, faleceu. É como se uma tempestade inesperada tivesse atingido em cheio essa pequena família, deixando Noemi com 2 filhos jovens para criar sozinha em terra estranha. Uma mulher viúva naquela época não tinha aposentadoria, não tinha previdência nem auxílio governamental algum. Ela dependia completamente dos filhos para garantir o pão de cada dia e sobreviver num ambiente já muito hostil. Mesmo em meio à dor, a vida precisava seguir. Os filhos cresceram e se casaram com 2 moabitas, Orfa e Ruth. Aqui, meus irmãos, há algo muito sério que não podemos ignorar. O casamento dos filhos com mulheres estrangeiras não era algo aconselhado por Deus, pois muitas vezes isso levava à idolatria, afastava o coração dos jovens da verdadeira adoração ao Senhor. Mas observe que mesmo quando o homem falha, Deus continua trabalhando e agindo em misericórdia. A mão soberana Deus estava conduzindo cada detalhe, mesmo nas escolhas erradas, para cumprir os propósitos maiores dele. Passaram-se 10 anos, uma década inteira ali em Moabe, numa terra onde as promessas de Deus não tinham ressonância, onde não se ouvia a voz doce e firme do Senhor falando com seu povo. Então, mais uma tragédia. Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, também morreram, deixando agora 3 mulheres desamparadas. Imagine a situação dramática. Noemi perdeu o marido, os 2 filhos, e ficou apenas com as noras estrangeiras, sem perspectiva de futuro, sem renda, sem segurança. A dor parece insuportável. A vida, às vezes, tem dessas coisas, não é verdade?
Momentos em que as perdas vêm uma atrás da outra, como ondas implacáveis num mar revolto golpeando nosso coração sem dó. Foi então que Noemi, no auge do desespero e da solidão, ouviu notícias vindas de Belém. Deus havia visitado seu povo novamente. A fome havia cessado. O pão havia voltado à casa do pão. Decidida a voltar, reuniu o pouco que tinha e começou a jornada de regresso. Aqui, meu irmão e minha irmã, está uma verdade espiritual lindíssima. Mesmo quando erramos, mesmo quando escolhemos caminhos que não agradam ao Senhor, sempre existe um caminho de volta. O Deus da misericórdia sempre nos deixa ouvir a notícia de que há pão em sua casa, de que Ele ainda é Deus que visita e restaura seu povo. Noemi e suas noras iniciaram então a caminhada para retornar a Judá. A Bíblia conta que em algum ponto do caminho, talvez ainda perto das fronteiras de Moabe, Noemi parou e olhou para as duas jovens. E com ternura, mas com profunda tristeza no coração, aconselhou que voltassem para suas famílias. Disse algo mais ou menos assim: voltem cada uma para a casa de sua mãe. Que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas comigo e com meus filhos. Ela estava sendo realista. Sabia que, humanamente falando, não poderia oferecer futuro algum a essas moças. Não tinha mais filhos para casar com elas, não tinha riqueza, posição ou bens. Seu coração estava quebrado, cheio de amargura e dor, sem esperanças visíveis. Humanamente falando, seria melhor para elas voltarem, recomeçarem suas vidas e esquecerem-se daquela tragédia toda. Mas aqui a história ganha contornos ainda mais bonitos. A Bíblia diz que elas choraram alto, as lágrimas caindo como chuva pesada sobre o rosto sofrido dessas 3 mulheres que haviam enfrentado juntas tanta perda. Não! Nós voltaremos com você para junto de seu povo, exclamaram elas em meio às lágrimas. Que cena tocante e poderosa, que demonstração de fidelidade, carinho e solidariedade. Elas amavam Noemi de verdade, não estavam com ela por interesse, por conveniência ou obrigação. Estavam ligadas por laços profundos do coração, criados na dor e na alegria compartilhadas ao longo daqueles anos difíceis. Esse diálogo nos revela algo sobre os relacionamentos que Deus deseja que construamos. Vínculos sinceros, baseados na lealdade, no amor sacrificial e na entrega verdadeira. É o tipo de relacionamento que não se rompe facilmente com dificuldades, mas que cresce, se aprofunda e resiste às tempestades mais violentas. Noemi insistiu mais uma vez com firmeza e carinho, dizendo-lhes que não poderia gerar outros filhos para elas se casarem, nem mesmo se ela tivesse esperança imediata de ter outro marido. Ela tentou mostrar com clareza e honestidade que voltar com ela significava enfrentar dificuldades imensas, pobreza, humilhação e talvez até rejeição. Ser estrangeira em Israel não seria fácil para elas, e Noemi queria protegê-las disso. Ela estava disposta a suportar sua própria dor e solidão, mas não queria que suas noras passassem por isso. Era uma preocupação genuína, amorosa, sacrificial. Esses primeiros 10 versículos do livro de Ruth são carregados de sentimentos humanos tão reais quanto os que experimentamos hoje. Dor, perda, esperança, dúvida, amor genuíno e preocupação com quem amamos. É uma narrativa sobre decisões difíceis, sobre os caminhos que escolhemos em meio às crises e também sobre como Deus está presente, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer isso. Percebe como Deus começa a trabalhar desde cedo nos pequenos detalhes? Essa história não é só sobre Noemi, Ruth ou Orfa, é também sobre você e eu, sobre como lidamos com as adversidades da vida e o quanto conseguimos perceber Deus agindo mesmo em meio às tragédias pessoais que enfrentamos. Quando acompanhar essa narrativa tão profunda e tocante de Ruth, agora dos versículos 11 ao 22, percebemos que a conversa entre Noemi e suas noras ganha contornos ainda mais dramáticos e profundos, expondo sentimentos crus, muito humanos, que todos nós em algum momento da vida também experimentamos. Após insistir com as jovens que voltassem para suas famílias em Moabe, Noemi disse-lhes com franqueza: "Voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Por acaso tenho eu ainda filhos no meu ventre para que sejam seus maridos?" Aqui Noemi está se referindo ao costume conhecido como levirato, uma tradição israelita daquela época na qual, se um homem morresse sem deixar filhos, seu irmão poderia se casar com a viúva para preservar o nome e a herança da família. No entanto, Noemi sabia que estava velha demais para ter outros filhos. Ela não tinha mais esperanças humanas de reconstruir sua vida familiar ou oferecer segurança às suas noras. E continua dizendo, com voz amarga, mas sincera:
Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, e mesmo que hoje à noite me casasse e tivesse filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Ficariam sem casar por causa deles? Percebe aqui a dor e o realismo de Noemi? Ela entende que a vida segue um ritmo próprio, que não espera por nossos sonhos desfeitos ou pelas promessas que ficaram no passado. É uma mulher sofrida, mas ainda cheia de carinho, desejando que essas jovens sejam felizes, mesmo que isso custe sua própria solidão. Nesse momento crucial, Orfa entende o recado. Ela beija Noemi e decide voltar para seu povo, sua casa e seus deuses pagãos. Mas a Bíblia registra algo extraordinário sobre Ruth. Porém, Ruth se apegou a ela. Essa frase curta carrega um peso enorme. Ruth escolheu se apegar, agarrar-se firmemente à sogra, não apenas fisicamente, mas também emocional e espiritualmente. Ela não abandonaria Noemi à própria sorte. Esse apego não é casual, é uma demonstração de fidelidade radical, daquelas que raramente encontramos hoje em dia. Enquanto Orfa se despede, voltando à segurança do que conhecia, Ruth permanece firme, determinada a enfrentar o desconhecido por amor. Noemi tenta convencê-lo uma última vez, insistindo: olhe, sua cunhada voltou para seu povo e seus deuses, volte também com ela. Aqui vemos algo revelador. Orfa volta aos deuses de Moabe, volta à vida antiga, distante da presença do verdadeiro Deus. Já Ruth toma uma posição diferente, uma decisão que mudará não só seu futuro, mas o futuro de toda a história bíblica. Ruth declara com firmeza e emoção: não insista para que eu te deixe e não te acompanhe. Porque onde você for, irei eu, e onde você pousar, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Essas palavras ecoam com tanta beleza e profundidade que até hoje tocam profundamente nossos corações. Essa jovem moabita, estrangeira num ambiente pagão, declarou publicamente sua fé no Deus de Israel. Assumiu o compromisso de servir e seguir esse Deus até o fim dos seus dias. Ela não apenas abraça a sogra, abraça também a fé, o povo, a cultura e o futuro incerto que aguardava em Israel. E diz mais: onde você morrer, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com rigor, se a coisa que não seja a morte me separar de ti. Ela invoca o nome do Senhor, o Deus verdadeiro, como testemunha da sua lealdade inabalável. Diante disso, Noemi percebe que não adianta insistir. A determinação de Ruth era irredutível, e ambas seguem juntas para Belém. Agora imagine essa chegada das duas mulheres em Belém após mais de 10 anos ausentes. Quando chegaram à cidade, causaram um alvoroço. As mulheres da cidade perguntavam espantadas: não é essa Noemi? Ela então responde com uma sinceridade que corta a alma: não me chamem de Noemi, que significa agradável, doce. Chamem-me Mara, palavra hebraica que significa amarga, porque o Todo-Poderoso me deu grande amargura. Veja que Noemi atribui suas aflições diretamente ao agir soberano de Deus. Ela entende que suas perdas não são aleatórias, nem simples azar, mas fazem parte do plano misterioso e profundo do Senhor para a vida dela. E ainda acrescenta: eu parti daqui cheia, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamam Noemi, se o Senhor testemunhou contra mim e o Todo-Poderoso me trouxe calamidade? Noemi está dizendo claramente que a vida a feriu, machucou fundo seu coração, mas ela ainda enxerga Deus agindo em sua história. Ela reconhece que Deus está acima das circunstâncias, até mesmo das mais dolorosas, e que Ele pode misteriosamente permitir tempos difíceis para realizar seus propósitos. Talvez você também já tenha se sentido assim, com o coração amargo, decepcionado, questionando o porquê das perdas, das lágrimas e das dificuldades que parecem tão injustas. É comum na caminhada cristã passarmos por esses desertos emocionais e espirituais, tempos em que não entendemos bem o propósito das dores e das lágrimas. Entretanto, preste atenção a um detalhe lindo e quase escondido nesse final do capítulo. O texto termina mencionando que chegaram a Belém justamente no início da colheita da cevada. Não é casual essa menção, é um sinal sutil de que Deus está agindo, trazendo tempos de restauração, fartura e esperança novamente. Enquanto Noemi se sentia vazia, amarga, sem nada nas mãos, Deus já preparava um caminho de abundância, bênção e redenção. O retorno delas coincide exatamente com o tempo da colheita, indicando um recomeço providencial, um prenúncio suave e doce do que Deus estava prestes a fazer em suas vidas. E aqui está algo extraordinário na vida cristã.
Muitas vezes a bênção e a providência do Senhor começam exatamente quando achamos que tudo terminou, quando estamos cansados, vazios e sem esperança aparente. Deus gosta de iniciar suas maiores obras justamente onde nossos recursos humanos acabam, onde não podemos mais contar com nossa própria força ou sabedoria e dependemos totalmente dele. Nesse trecho da história de Noemi e Ruth, aprendemos que fidelidade não é demonstrada apenas nas alegrias e tempos bons, mas principalmente nos tempos de crise e dor. Aprendemos que lealdade verdadeira resiste às maiores provas, que o amor genuíno está disposto a seguir até o fim, mesmo sem saber claramente como será o amanhã. E aprendemos também que Deus está sempre presente, mesmo quando tudo indica o contrário, trabalhando silenciosamente em nossa história, preparando o terreno para milagres, restauração e redenção que vão muito além do que podemos imaginar. Essa é uma verdade tão preciosa que precisamos guardá-la bem no fundo da nossa alma. Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Ele não desperdiça nenhuma lágrima nossa, não ignora nenhuma dor, mas em seu poder soberano transforma tragédias em bênçãos maiores. A amargura temporária de Noemi dará lugar em breve a uma doçura eterna, uma beleza divina que ela ainda não conseguia enxergar claramente, mas que estava prestes a se revelar de maneira magnífica. É assim também na nossa vida. Deus transforma as nossas lágrimas em sementes plantadas cuidadosamente em terrenos áridos, mas que um dia germinarão em colheitas maravilhosas. Depois de caminharmos juntos através dessa jornada cheia de lágrimas, dor, esperança e recomeço no capítulo 1 de Ruth, fica claro que a história delas é de alguma forma a nossa própria história. Sim, eu e você já passamos. Estamos passando ou ainda vamos passar por desertos semelhantes, por tempos de fome, perdas dolorosas e decisões difíceis que parecem maiores do que podemos suportar. Olhando para Noemi, vemos o retrato das nossas próprias lutas internas, das nossas dores secretas e daquelas dúvidas que brotam no coração quando a vida nos golpeia duramente. Quantas vezes em silêncio você já não se sentiu como ela, com a alma pesada, o coração machucado e uma sensação amarga de abandono ou desesperança diante dos acontecimentos da vida? Quantas vezes já não pensou que Deus estivesse distante demais ou que talvez tivesse esquecido você em meio à crise? Mas perceba, por um instante, a figura de Ruth ao lado de Noemi. Veja que enquanto tudo parecia perdido, Deus levantava um exemplo de fidelidade e amor que brilhava intensamente no meio da escuridão. Ruth não era israelita, era uma estrangeira improvável, uma pessoa que pelos critérios humanos da época não teria papel algum na história de Israel. Contudo, é justamente através dela que Deus começa a desenhar uma história extraordinária, apontando sutilmente para algo que transcende os limites da nossa compreensão. Quantas vezes Deus já usou pessoas improváveis, situações difíceis e até mesmo tragédias para nos guiar de volta ao seu plano perfeito? Assim como Noemi, nem sempre entendemos claramente o agir divino enquanto estamos no meio da tempestade. Talvez só enxerguemos o caos, a dor, a fome, as perdas. Talvez o gosto amargo de Mara ainda esteja presente na nossa boca, nos fazendo esquecer que nosso verdadeiro nome diante de Deus continua sendo Noemi, agradável, abençoado, amado e escolhido pelo Senhor. E talvez você, como órfã, já tenha sentido a tentação forte de abandonar tudo, de voltar atrás, de retornar ao velho modo de viver, ao conforto ilusório do passado. Ou talvez você se identifique mais com Ruth, que decidiu permanecer fiel até o fim, mesmo diante de um futuro incerto. O convite que essa história deixa hoje para mim e para você é exatamente este: a quem nós temos decidido nos apegar. Será que estamos abraçando com firmeza os propósitos e promessas de Deus, mesmo quando tudo parece contrário? Ou estamos permitindo que as circunstâncias ditem o rumo do nosso coração? Ao terminar esse primeiro capítulo, pense também no detalhe maravilhoso que Deus deixou discretamente ali, quase como uma semente de esperança no final da narrativa. A chegada delas coincidiu exatamente com o tempo da colheita da cevada. Entenda o que isso significa. Mesmo na mais dura estação, Deus prepara um tempo novo. Ele jamais deixa sua história sem uma promessa, sem um sinal, sem uma garantia de que dias melhores virão.
Sim, o Deus que controlou cada detalhe da vida de Noemi e Ruth continua sendo o mesmo Deus que controla cada detalhe da sua vida e da minha. E como ele fez com elas, fará conosco. Ainda que hoje nossos olhos estejam turvos pelas lágrimas, a colheita de Deus está próxima, pronta para brotar onde menos esperamos. Deus não desperdiça dor, nem lágrimas, nem sofrimento algum. Ele planta sementes poderosas de bênção e restauração, exatamente ali, no solo fértil das nossas dificuldades. Que essa esperança que nasce silenciosamente no final desse capítulo seja algo que você carregue para dentro da sua vida, dos seus dias mais difíceis, das noites mais escuras e das crises que porventura vierem. E que você possa dizer, como Ruth, com fé corajosa e confiança profunda no Senhor, aonde quer que fores, Senhor, eu irei contigo. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Deus está escrevendo uma história linda através da sua vida também. Aguarde com fé, porque a colheita do Senhor já está a caminho. Texto e produção Douglas Vieira. Faixa por Pixabay and Inspire 90 BPM. Voz por ChatGPT 4.5 tipo Vale. Bibliografia, comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnus. Os Tesouros de Davi, Charles Spurgeon, editora CPAD. Chegamos ao final de mais um episódio do Bíblia Comentada. Foi bom demais ter você aqui comigo, mergulhando juntos na palavra que transforma e acolhe corações. E não esqueça, todo domingo temos um encontro marcado com os Salmos. De segunda a sexta, seguimos capítulo por capítulo pela Santa Palavra e aos sábados, aquela mensagem especial, direta ao coração, para renovar suas forças e alimentar sua fé. E você já sabe, o Bíblia Comentada está disponível nas principais plataformas de streaming. Siga, compartilhe e abençoe ainda mais pessoas através da Palavra de Deus. Até nosso próximo encontro. Deus abençoe sua vida.